A promessa explicada. Palestra de Neville Goddard realizada em 26 de junho de 1970. A Bíblia conta a história de uma promessa, de um sonho que existiu durante 2000 anos apenas na imaginação de Israel, e quando seu sonho se tornou realidade, Israel não reconheceu a sua própria colheita, e rejeitou a sua própria colheita e a negou, pois eles estavam procurando por isso de uma maneira totalmente diferente. Essa é realmente a essência da Bíblia, de uma promessa feita ao homem, e então o homem acreditou nela. Foi para Abraão, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ele teve a fé para sustentá-lo e transmiti-lo às gerações, e todos acreditaram, e mantiveram, apenas na imaginação, durante 2000 anos o sonho. Então o sonho irrompeu dentro de um indivíduo, dentro de Israel, e ele contou a história, mas eles não acreditaram. Agora nos voltamos para a história. É um homem velho, de 100 anos, e uma esposa de 90 anos. E disse que deixou de existir com ela à maneira das mulheres. Em outras palavras, seria impossível para ela ter um filho. E foi feita a promessa de que ela teria um filho, e esse filho seria seu herdeiro, e você o chamará de Isaque, o que significa que ele ri. Abraão teve, de um escravo, um filho chamado Ismael. Foi dito sobre ele que a sua mão estava contra todos os homens, e a mão de todos estava contra ele. Essa mesma história se repete do começo ao fim. Começa com Abraão, e depois os dois, Ismael que veio primeiro e depois Isaque. Isaque era a promessa. Então os netos, de Esaú e Jacó, e Deus disse: Amo Jacó, Esaú eu odiei, o mesmo padrão que segue por toda a Escritura até o Novo Testamento. E no homem irrompeu a história. Agora encontramos uma história maravilhosa no livro de João, capítulo 3 de João. Não se repete na Bíblia, está apenas em João. Não é mencionado em Mateus, Marcos ou Lucas, onde um membro do Sinédrio, um fariseu chamado Nicodemos, um membro do Sinédrio é o órgão mais elevado de uma ordem religiosa. E Israel era uma teocracia, era governada pelos rabinos, e aqui estava o mais elevado dos rabinos. Ele identificou algo a partir do que sabia de suas próprias escrituras, mas não conseguia juntar as peças. Então, ele procurou Jesus durante a noite, somos informados. Ele veio durante a noite, aparentemente de forma furtiva, para não ser identificado ou reconhecido por outros membros do Sinédrio. Ele se dirigiu a ele como rabino, daí o fato de que o homem sabe o que os outros aparentemente não sabem. A conversa ocorre desta maneira. Ele disse: E eu sei que você é enviado, pois ninguém que não seja enviado por Deus poderia fazer as coisas que você faz. E então ocorre uma interrupção repentina na conversa. E Jesus lhe disse: A menos que alguém nasça do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda por eu ter dito a você que você deve nascer do alto, pois eu lhe digo que o vento sopra onde quer e você ouve seu som, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos respondeu: Como pode ser isso? E então Jesus lhe respondeu e disse: Você é professor de Israel e não entende isso? Eu lhes digo que sei e presto testemunho do que vi, mas vocês não recebem meu testemunho. Essa é a história em essência. O homem esperava que isso acontecesse, como fez Nicodemos, como todos os nascimentos acontecem, nunca tendo ouvido falar de um tipo de nascimento totalmente diferente. Aqui, o que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do Espírito é Espírito, mas ele nunca ouviu antes que Isaque representasse aquilo que nasce do Espírito. Agora, quando você lê a Bíblia,
Os personagens da Bíblia não são pessoas como nós, são estados eternos de consciência pelos quais você e eu, o ser imortal, passamos por esses estados. O fim disso, o clímax é simplesmente Jesus Cristo. Cada um está destinado a despertar um dia como Jesus Cristo, que é nada menos que o próprio Deus. Todos estão destinados a despertar como Deus. O nascimento não pode ser carnal, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus somente espírito, pois Deus é espírito. Então isso representa, Isaac representa o nascimento do espírito. Nicodemos viu apenas o nascimento físico. Ele não conseguia entender nenhum tipo de nascimento fora do nascimento físico. Paulo, agora, explica no capítulo 9 de sua carta aos Romanos a diferença entre os dois nascimentos, e fala dos descendentes de Abraão segundo a carne e aquilo que procede de Isaque, e fomos nomeados a partir de Isaque, disse ele. Bem, direi agora a partir de minha própria experiência, que duplica o que está registrado nas Escrituras. Você não poderia encontrar uma gravação mais bonita do que aquela que acabei de repetir para você no capítulo 3 de João. É preciso. É perfeito. Quando ele usa a palavra vento, alguns tradutores disseram que ele deveria ter usado a palavra espírito, mas as palavras espírito e vento são idênticas, tanto em hebraico como em grego, a mesma palavra. Mas ele usou a palavra certa, pois quando isso acontece com você, você pensa apenas em termos de vento. Quando você nasce do alto e a criança é colocada em suas mãos, essa criança maravilhosa realmente ri. Você o pega, olha para o rosto dele e diz da maneira mais carinhosa: "Como está meu amor?" Este sorriso celestial surge em seu rosto, mas você ouve um vento. É um vento sobrenatural que não posso descrever por nada conhecido pelos meus sentidos físicos, e ainda assim o ouvi através, aparentemente, dos sentidos, pois ouvi o vento. Eu ouvi isso vindo de dentro de mim e aparentemente vindo de fora. Então, quando alguém nasce do alto, é o momento em que ele ressuscita da sepultura. Tudo isso está morto, tão morto quanto pode estar, mas nós o animamos porque estamos nele. Somos o sonhador que sonha e mantém vivo o sonho, a promessa que se faz. Posso pedir-lhe que não o rejeite. Um homenzinho, está diante de você, com todas as fraquezas, todas as limitações da carne, mas tudo que você é herdeiro, eu sou. Ainda sou herdeiro dela, apesar do que me aconteceu, e ainda assim eu lhe digo que isso aconteceu comigo e imploro que você não rejeite isso, mas aceite-o, pois não falta muito para que esta pequena coisa indicando seu corpo físico seja abandonada. Aquilo que já aconteceu dentro de mim, que é para sempre, simplesmente escapa. Esse é o esplendor aprisionado esperando, estourando para sair permanentemente. Sai noite após noite sobre um determinado trabalho a ser feito. Mas está esperando aquele momento em que, pela última vez, tira esta pequena vestimenta, e o cordão de prata é rompido e o esplendor aprisionado é libertado, aquilo que está dentro de um homem. Acontece quando ele nasce de cima. Então, a conversa entre eles é sobre o reino dos céus e a única maneira de entrar nele. Não há outra maneira de entrar. Então, até que o nascimento aconteça, você ainda é de carne e osso. Você vai morrer aqui, sim, mas você não pode morrer, posso lhe dizer? Parece bobo. Parece estúpido dizer quando um homem morre e você crema o corpo e espalha as cinzas que ele não está morto. No entanto, sei, por experiência própria, de muitos que partiram, eu os vi. Eu conversei com eles. Estou falando com você. Eles nem sabem que estão mortos. Eles me dizem: "Quem está morto?" Eu digo: "Você não está morto, mas morreu. Eu estava no seu funeral. Vocês estão enterrados, e eu lhes digo o cemitério onde estão enterrados." Eles não conseguem acreditar, porque não estão mortos. Eles estão tão vivos consigo mesmos que não conseguem acreditar nem por um momento. E você pode trazer de volta certas coisas.
Você se lembra de fulano de tal? Sim. Ele morreu? Eles começam a pensar. Bem, sim, ele morreu. Bem, então olhe para ele. Ele está morto? Lá está ele, ele morreu. Você foi ao funeral dele, não foi? E então eles começam a pensar. Sim, eu fiz. Bem, então olhe para ele. Ele não está morto, mas morreu. Bem, você também morreu, Jack. Mas você não está morto porque nada morre no mundo de Deus, pois Deus é o Deus dos vivos. Todos os que morrem aqui são instantaneamente restaurados num corpo como este, mais jovens, inexplicavelmente novos, inexplicavelmente jovens, sem faltar nada. Se você tinha peças faltando, elas não estão faltando. Se você fosse surdo, cego, mudo, você não é surdo, nenhuma dessas coisas aconteceu. Você está simplesmente completamente restaurado e perfeito. Mas você ainda está em um mundo como este e ainda passará por todas as coisas que faz aqui. Você vai trabalhar. Você vai se casar, você fará todas as coisas que faz aqui, assim como faz aqui, até o momento em que nascer do alto. Quando você nasce do alto, você não pode mais morrer. Isso ficou para trás, como lhe foi dito no capítulo 20 do livro de Lucas, quando eles fizeram a pergunta: Dize-me, na ressurreição, de quem será essa esposa? Porque ela se casou com 7 irmãos. E disse aos que o interrogavam, porque todos eram grandes cientistas, naqueles dias falavam do fariseu e do saduceu, e o saduceu era o que chamaríamos hoje de cientista, o agnóstico ou mesmo o ateu. Ele não acreditará na sobrevivência porque nada poderia convencê-lo de que o corpo não era a realidade, que algo poderia escapar deste corpo. Então eles lhe perguntaram: Na ressurreição, de quem ela será esposa? Pois ela se casou com 7. E disse aos saduceus: Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa era e a ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer, sendo filhos da ressurreição. Assim, todo o drama começa com a ressurreição, que é o nascimento do alto. São duas faces da mesma moeda, isso acontece com apenas alguns momentos de diferença. Você sente a vibração mais incrível em sua cabeça. Você sente, como eu, que é isso. O que significa que agora é uma hemorragia cerebral que deve ser enorme, portanto, eles encontrarão o corpo amanhã de manhã na cama, e Neville se foi deste mundo. Em vez disso, senti-me acordar de um sonho. Eu não tinha ideia de que não era um sonho normal, mas quando acordei, não estava neste mundo. Eu estava em meu crânio e soube instantaneamente que meu crânio era um sepulcro e que eu havia sido colocado lá. Como cheguei lá, eu não sabia, mas eu só sabia que alguém que me colocou lá sabia ou pensava que eu estava morto. Então, eu fui enterrado como um morto, e você agora está enterrado como um morto e você está sonhando esse sonho de vida em seu crânio. E é aí que você está. Seu ser imortal está lá. Quando acordei e me encontrei completamente selado, tive um conhecimento intuitivo, como lhe dizem. Aquele que acorda é a sabedoria de Deus, e ele é o poder de Deus, pois é assim que Cristo é definido nas Escrituras. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. E eu sabia exatamente o que fazer. Eu empurraria a base do crânio. Posso lhe dizer, sendo todas as coisas relativas, eu estava dentro do meu crânio. Isto, indicando a cabeça, é uma coisinha minúscula. Como poderia Neville ficar em uma caveira? Eu fiquei na minha cabeça. É a caveira imortal. A cabeça imortal. Eu fiquei ali exatamente como estou aqui no palco, e fui até a base e empurrei por dentro. Ao fazer isso, algo rolou. Aquela pedra rolou e então eu saí, centímetro por centímetro, de cabeça para baixo,
como uma criança nascendo, mas eu sou um homem, e um homem inteiro saiu, e então, quando eu estava quase fora, tirei o que restava de mim daquele corpo. E então o vento ficou ainda mais intenso, o vento sopra onde quer. Ouvi o som dela, mas não sabia de onde vinha ou para onde iria. Então, olhei para o canto, tendo acabado de ver o corpo, olhei e não consegui ver nada que pudesse ser a causa disso, mas ainda assim ele se intensificou como um enorme furacão. Olhei de volta para o corpo e ele havia desaparecido. Depois as 3 testemunhas, como nos é dito no livro do Gênesis, elas então estão diante, vocês não as viram se aproximando, elas estão diante de Abraão, a quem a promessa foi feita. Agora estou fazendo o papel de Abraão, pois aqui a promessa é feita, e essas 3 testemunhas são enviadas por Deus, e uma não é apenas o porta-voz de Deus, é o próprio Deus. Ao olhar para cima, ele não os vê se aproximando. Ali estão eles. Olhei e não vi esses 3 homens se aproximando. Lá eles sentaram onde estava o corpo e discutiram. E nas Escrituras, sempre que a visão se transforma em som, em fala, a presença de David é assegurada. Eles começaram a conversar, discutindo sobre o vento, e então um deles fica completamente perturbado e caminha na mesma direção de onde pensei que o vento se originasse. Ele dá 2 passos e vê o bebê, o sinal. Como nos é dito nas Escrituras, a criança é apenas um sinal do nascimento de Deus. Ele anuncia o pai da criança. Eles questionam seu direito. Eles dizem: como pode, chamando-me pelo nome, ter um filho? Ele não discute o assunto, ele levanta a criança e apresenta, e aí eu levo a criança. E então é quando ele sorri na minha cara. Não nos perguntam no capítulo 30 do livro de Jeremias. E o Senhor disse a Jeremias, e a palavra Jeremias significa que Jeová ressuscitará. É Jeová quem está enterrado em você. Jeová ressuscitará. E então Jeová fala ao seu profeta cujo nome, como acabei de definir para você, é Jeová ressuscitará, pode um homem ter um filho? Obviamente a resposta é, não. E então o Senhor fala. Por quê? Então, vejo cada homem com as mãos saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Porque todos os rostos ficaram pálidos. É exatamente assim que acontece. O rosto está terrivelmente pálido, praticamente como o de alguém que está na morte, só que se move, porque a cabeça se move, como alguém que se recupera de uma grande provação. Mas aqui, você extrai o seu eu de si mesmo, exatamente como lhe foi dito. Mas o Antigo Testamento é um esboço, é uma previsão de forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. A coisa toda está prefigurada. Uma leitura não conseguiu ler o esboço. É como um esboço. Mas quando isso realmente acontece em alguém como a realidade cúbica, e ele reinterpreta as Escrituras, levando você do esboço para a realidade disso, eles não aceitariam isso. Eles não podiam acreditar. Agora, a Bíblia começa com a autorrevelação de Deus. Ele disse a Moisés, e isto é o Senhor falando, falo ao meu servo Moisés. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me dei a conhecer a eles. A palavra traduzida como Senhor é, Yod-He-Vav-He, que significa eu sou. É a Moisés que ele revela sua identidade íntima, que é eu sou. Mas Moisés disse: quando me perguntarem, qual é o seu nome, o que devo dizer? Diga que eu sou me enviou a você. Ele não revelou esta intimidade aos 3 estados chamados Abraão, Isaque e Jacó. Eles o viam puramente como poder, puro poder que era um poder destrutivo, como o relâmpago, como o trovão, como o terremoto. Eles viam isto apenas como poder. Agora ele entra na revelação mais íntima de si mesmo em alguém chamado Moisés, e ali ele se revela como eu sou. É um relacionamento íntimo. Você diz, e eu sou. Que ela. Mas a palavra Moisés significa aquele que nascerá.
Assim nos é contado na história que Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida, porque ainda não havia nascido. A revelação de Deus chegou a esse ponto de uma relação íntima de uma presença sendo sentida, que era o Eu Sou, mas algo mais tinha que nascer. Assim, somos informados de que ele não foi autorizado a entrar na terra prometida, mas um chamado Josué entrou na terra prometida. Bem, a palavra Josué é igual à palavra Jesus. É a forma hebraica da forma anglicizada Jesus, que significa Jeová salva, que é a mesma coisa que Jeová. Josué, Jeová e Jesus têm significado idêntico. Então, Moisés não poderia ir porque ele ainda não havia nascido para a revelação adicional de Deus. Qual foi a outra revelação de Deus? A revelação final de Deus no homem é a do Pai. Quando ele se revela como Pai, essa é a revelação final de Deus ao homem, pois então ele completou sua tarefa ao se entregar ao homem. Pois é o propósito de Deus realmente dar-se ao homem. Então, não há dois, só você e eles são um. Então, você não pode dizer Deus e eu, pois você é Deus. Você realmente se torna Deus. Essa é a história da Bíblia. Então, Deus como Pai, somente quando você o encontra agora como Pai. Como eu o encontraria como Pai? Ver um homem diante de mim que sei ser meu Pai? Não. Vejo seu filho diante de mim, que me conhece como seu Pai. Então, quando encontro o Filho unigênito de Deus diante de mim, e ele nem precisa me chamar de Pai. Eu sei que ele é meu filho e ele sabe que sou seu Pai, mas ele me chama de Pai. Ele me chama de seu Senhor e eu sei que sou seu Pai. Ele está diante de mim, e quem é ele? Ele é aquele mencionado no Antigo Testamento, pois vim somente para cumprir as Escrituras. A única escritura mencionada no Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, quando ele disse, e eu vim apenas para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. E começando, não com os Evangelhos, não com as cartas, começa com o Antigo Testamento, começa com a lei de Moisés, depois chega aos profetas, chega aos Salmos. E ele interpreta para eles em todas as Escrituras do Antigo Testamento as coisas a seu respeito. Então, quando alguém cumpre a Escritura, essa é a Escritura antiga, então a história chega ao seu fim, e no cumprimento Deus se revela, e essa é a última revelação, e essa é o Pai. Então, ele veio para revelar o verdadeiro nome de Deus, e o nome é Pai. Então, ele disse, eu tornei conhecido o teu nome e o farei conhecido para que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles. Ele começa tudo invocando o Pai. Então ele disse, eu e meu Pai somos um. Então, aqui ele se revela no homem, e finalmente aquele homem em quem ele se revela sabe que é o Pai, mas só o conhece através do Filho que o chama de Pai. Porque ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Então, quando o Filho te chama de Pai, esse é o clímax. A história acabou, mas começa com a realização de um sonho que existiu há 2000 anos apenas no imaginário de Israel. E quando aconteceu e o sonho foi cumprido, Israel negou porque não era isso que eles esperavam. Eles não podiam ver nenhum nascimento, a não ser um nascimento normal e natural da carne. E aquele em quem isso aconteceu explicou-lhes as Escrituras e reinterpretou-as à luz da sua própria experiência. Então, quando ele explicou tudo, então ele simplesmente pegou a lei, os profetas, os salmos e pegou passagens do começo ao fim e reinterpretou tudo o que eles disseram, para mostrar que tudo era sobre ele mesmo. Quando o salmista disse: no volume do livro é tudo sobre mim, ele então voltou e pegou a série inteira, e então, página após página, explicou-lhes, e a coisa toda é sobre vocês, porque é Deus em você que deve surgir. Esse é o Jeremias em você que ouviu a voz de Deus, mas ela lhe foi dada de forma esboçada, como um esboço. Não era uma realidade cúbica.
Quão diferente é a realidade cúbica do plano de qualquer representação dela. Não importa quão bela seja a representação plana de uma realidade cúbica, você não pode compará-la com o cubo real. Bem, o cumprimento das Escrituras é como uma realidade cúbica. É mais real do que esta sala é agora, mas esta é uma realidade cúbica. Quando você vê as três testemunhas e quando você ouve o vento, e quando tudo se desenrola diante de você com um sinal chamado criança, a criança não é chamada de sinal no 2º capítulo de Lucas. E isto será um sinal para você, e você encontrará um bebê envolto em panos? E eles vão e encontram a placa. Quando Simeão entra em espírito no templo, ele pega a criança, o sinal, e diz, e isto, novamente ele repete a palavra sinal, ele diz. Esta criança é um sinal para a queda e a ascensão de muitos em Israel, pois de muitos corações a verdade virá. Em outras palavras, sua reação à história, conforme realmente reinterpretada para você, determinará se você aceita ou rejeita. Peço-lhe que aceite isso, pois num futuro não distante, espero, mas ninguém sabe o momento em que isso acontecerá no indivíduo. Ninguém sabe, exceto o Pai em você, pois é o Pai em você se revelando. Quando ele finalmente se revela no final, você é o Pai. Enquanto isso, enquanto estamos aqui no mundo de César, apliquemos a lei que ele nos deu enquanto esteve conosco. E a lei é simples, muito, muito simples. A lei é, imaginar cria realidade. Assim como eles, durante 2000 anos, foram fiéis à visão e mantiveram essa visão divina em tempos de angústia, através de toda a turbulência, através de todo o horror imposto a Israel, eles mantiveram a visão divina. Não foi bem o que eles esperavam quando aconteceu, mas mantiveram-no mesmo na sua forma plana, na sua forma esboçada. Então, você hoje acredita em mim, exatamente quando esse estado imaginário aconteceu. Imaginar cria a realidade. Você pode imaginar qualquer coisa neste mundo para você, para um amigo, para qualquer pessoa. Não renuncie ao seu ato imaginal. Posso lhe dizer, isso acontecerá? Não vai demorar 2000 anos, mas dependerá do seu grau de intensidade e da sua completa aceitação disso, uma completa aceitação disso, onde você vive esta noite e dorme esta noite como se já fosse verdade, por trás de você é algo realizado, e isso avança sobre você, porque o presente, por esta lei, não retrocede no passado. Ele avança para o futuro. Então, o que agora me atrevo a assumir com sentimento é avançar para que eu possa enfrentá-lo. Em vez disso, ele me confronta. Eu avanço apenas para simplesmente encontrá-lo. Não está retrocedendo no meu passado. Então, esta noite, no intervalo enquanto estivermos fora, experimente. Viva de acordo com isso, porque ninguém realmente sabe, eu digo, enquanto estivermos fora. Tenho realmente certeza de que não vou tirá-lo antes de retornar? Não tenho garantia de que voltarei. Estou apenas acompanhando agora a história de César, então assinei meu contrato para voltar. Mas tenho alguma garantia real de que estarei aqui novamente? Eu não tenho nenhum. Absolutamente nada. Poderia ser no presente imediato que ele diz, e você fez isso e acabou, e você deixou para trás o que eu disse que faria. Mas não tenho nenhuma garantia, uma garantia real, de que voltarei, mas tomei os passos de César para ter este lugar sob contrato caso eu voltasse para assumir meu papel e continuar ensinando, pois não quero fazer nada além de ensinar a lei, como fui enviado para ensiná-la, e para ensinar a promessa, como fui enviado para ensiná-la. Pois, em 1929, fui enviado para ensiná-lo. Só comecei em 1938, mas fui enviado em 1929. Parecia quase que uma preparação precedeu aquele momento de coragem para subir ao púlpito e contá-lo. E então cresceu e cresceu e cresceu até que finalmente em 1959, então todo o drama do Evangelho se desdobrou dentro de mim em uma série de experiências em primeira pessoa, singular e no tempo presente. Então, peço-lhe esta noite que acredite em mim. Eu não o ampliei.
Eu não exagerei, eu lhe contei exatamente como aconteceu comigo. É idêntica à história contada nas Escrituras, e assim, quando usam essas palavras que confundem os estudiosos, sei por experiência própria que não poderiam usar palavra melhor do que a palavra vento. Eles não poderiam usar palavra melhor para sair de si mesmos, a palavra é kaulans em hebraico. É mal traduzido como lombos, um homem com as mãos nos lombos como uma mulher em trabalho de parto. Não tem nada a ver com nenhum lombo. Em primeiro lugar, não vem dessa área do corpo, sai do crânio. Tome a palavra hebraica e ignore a tradução quanto aos lombos. Procure você mesmo no dicionário hebraico e verá que significa tomar as próprias mãos e tirar o eu de si mesmo. É isso que a palavra significa. Por que eles não puderam colocar isso? Porque para os estudiosos não fazia sentido, e eles querem que tudo faça sentido. Este não é um livro racional. Na verdade, muitas vezes a verdade é exatamente o oposto daquilo que geralmente se acredita, especialmente a verdade bíblica. Mas a verdade bíblica não pode ser provada logicamente, pois o homem insiste em alguma afirmação lógica e racional relativa a cada afirmação das Escrituras, mas isso não pode ser feito. Então, o Senhor faz a pergunta: pode um homem ter um filho? O homem diria: não, isso não pode ser feito. Só uma mulher pode ter um filho. Então, Nicodemos foi pego na mesma teia e perguntou-lhe: Você, mestre de Israel, não entende isso? E você tem coragem de ensinar a Israel a história da palavra de Deus? E você acha que deve agora, de todos os homens, entrar mais uma vez no ventre de sua mãe e nascer de novo, para poder nascer do alto? Não, você nasceu literalmente de cima. É de cima, é do crânio. Portanto, nas Escrituras a verdade é física, mas as palavras são figurativas. Então você diz: nasceu. É um nascimento. Você sai exatamente como uma criança saindo do ventre de uma mulher, só que o útero, neste caso, é o seu próprio crânio, e você se empurra para fora e se solta, centímetro por centímetro por centímetro, assim como a criança sai do útero centímetro por centímetro, mas há uma diferença: a criança não se ajuda puxando-se para fora. Neste caso você se retira, como a palavra kaulan significa. E assim, se alguém ignorasse as traduções dos estudiosos e conseguisse uma boa concordância, uma concordância bíblica, e não tomasse nenhuma palavra como garantida, procure-a e veja qual era o significado original da palavra em comparação com o que os estudiosos pensam que deveria ser. Quis dizer. Então eles sempre trazem sua própria sabedoria para o livro e o distorcem, mas quando o homem realmente acredita nele e além, quando ele o experimenta, bem, então todo o vasto mundo assume sua forma adequada para ele. Ele não se opõe a todos os horrores do mundo, pois todas essas fornalhas são essenciais para moldar no homem aquele ser que é Deus Pai. Ele disse: Eu tentei você nas fornalhas da aflição. Por quê? Por meu próprio bem eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado? Não darei meu nome a outro. E seu nome é Pai. Ele não pode dar seu nome a você e ter dois pais. Só pode haver um Pai. Então, para torná-lo um com ele, ele o molda através das fornalhas da aflição, e nós clamamos, mas como Paulo disse: não considero os sofrimentos do tempo presente realmente importantes em comparação com a glória que será revelada em nós. Então há sofrimentos? Sim, ele sofreu. Todos nós sofremos. Quem neste mundo não sofreu? Não precisa ser um sofrimento físico, mas você sofre quando alguém que você ama sai do mundo. Você sofre de mil maneiras, mas todos nós ainda sofremos fisicamente também, ou escondemos isso dos outros e compartilhamos com outra pessoa. Eles já têm fardos suficientes, então você não compartilha seus próprios sofrimentos físicos com eles. Todos nós em algum momento sofremos fisicamente.
E certamente sofremos, se vivermos o suficiente, emocionalmente quando nos despedimos daqueles que amamos e não podemos estender a mão e tocá-los. Então, você sofre aí também, até que a visão se abra e você saiba que eles não desapareceram. Eles não foram a lugar nenhum. Eles estão em um mundo terrestre exatamente como este, cuidando dos negócios de seu pai, e o pai neles está fazendo o trabalho. Então, posso te dizer, não deixe ninguém te assustar. Não deixe ninguém te assustar. Você não pode falhar porque o pai falharia, e ele não irá falhar. Como planejei, assim será. Como propus, assim será. Minha vontade não voltará atrás até que eu tenha executado e realizado as intenções da minha mente. Nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. Então, aquele que começou uma boa obra em você, ele o completará com a revelação de Jesus Cristo em você como você. Então, ninguém vai falhar. O personagem mais horrível do mundo não vai falhar. Eventualmente, ele será transformado à semelhança de Deus, o Pai, como Deus, o Pai, e há apenas um filho que ele tem, e esse filho é Davi, que estará diante de você, e você reconhecerá Davi como seu filho. Então, deixem todos especular sobre todos os tipos de filhos. Há apenas um filho, e o Senhor Jesus é o próprio Deus Pai. E o filho é Davi. Mas você aprende a discriminar ao ler a história. Na posição de enviado, ele se sente, ou melhor, explica que é algo menor que ele mesmo, o remetente, mas ele ainda sabe que eu e o remetente somos um. O remetente e o enviado são um, mas na qualidade de enviado pareço ser inferior ao meu eu, o remetente, mas apenas quanto ao ofício de enviado, mas quanto ao meu ser essencial, eu sou o remetente. Então, eu e meu Pai somos um. E quem me vê, vê aquele que me enviou, pois ele nunca me abandonou. Então, o remetente em você é Deus Pai. E ele não te enviou enquanto ele permanece, ele veio com você. Mas de dentro ele o dirige, e um dia ele se revelará e se revelará e se revelará, e eventualmente ele se revelará em seu estado final como o Pai. Você passará pela fase conhecida como El Shaddai. Isso está atrás de você. Você sabe agora o que foi revelado a Moisés, que é Eu Sou. Isso você sabe. No último livro atribuído a Moisés. E não existe Moisés, assim como não existe qualquer outro personagem no Antigo Testamento. Todos estes são apenas estados eternos de consciência. Mas Moisés, é dito, no último livro atribuído a ele, chamado Deuteronômio, no último capítulo. E Moisés morreu e foi sepultado, e ninguém sabe até hoje o local da sepultura de Moisés. Ninguém consegue descobrir onde ele está sepultado, porque o Senhor o sepultou. Mas o próprio Senhor entra pela porta da morte com quem entra, e se deita na sepultura com quem entra. E ele compartilha com eles suas visões da eternidade até que acordem e vejam as roupas de linho que as mulheres teceram para eles. Parafraseado do poema, Milton, de Blake. Minha mãe, uma mulher, ela teceu para mim este pano de linho, esta vestimenta de carne e sangue, e quando acordei, eu vi. Foi isso que as mulheres teceram para mim. Mas acordei dentro do sepulcro onde o Pai havia entrado comigo e compartilhei comigo minhas visões da eternidade até que acordei. E então, quando acordei, ele começou a se revelar, e se revelou na revelação final como o Pai, e eu sou ele, ainda vestido com a pequena vestimenta, esperando por aquele momento em que ele atirará pela última vez. E volto para onde estava quando saí do Pai. Eu vim ao mundo. Mais uma vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Então você saiu comigo. Todos nós viemos do Pai, pois somos os irmãos conhecidos nas Escrituras como Elohim. É uma palavra plural. É uma unidade composta de outras. Somos os deuses mencionados no Salmo 82. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo,
mas todos vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Então, caímos como um só homem e nos fragmentamos. Agora estamos reunidos, um por um, de volta ao único homem, pois há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, no final, há apenas um. Estaremos todos reunidos novamente, mas cada um em seu momento maravilhoso, e quando voltarmos, a alegria dos outros irmãos que retornaram. Somos informados no capítulo 32 de Deuteronômio. Deus estabeleceu limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Nenhuma criança pode nascer de uma mulher que não dê à luz o príncipe, esse filho de Deus. Ele impôs limites aos povos. Estamos preocupados com a explosão populacional. Nenhuma criança pode entrar se não for animada por um filho de Deus. Temos todo o poder, toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o conhecimento para alimentar e vestir o mundo inteiro, multiplicado muitas, muitas, muitas vezes. Não é um problema de explosão populacional. É um problema econômico e não tenho a solução. Não tenho a menor ideia de como os dólares são feitos. Posso gastá-los, mas não sei como fazê-los. Nunca foi meu interesse. Mas eu sei, temos o conhecimento para alimentar e vestir e para abrigar o mundo inteiro fora da nossa própria terra, sem levar em consideração este nosso mundo fabuloso. Fora do nosso próprio país, podemos fazê-lo. Mas como compartilhá-lo, como divulgá-lo, eu não sei. É um problema econômico. Não há nenhum problema para os nossos cientistas em relação à redução da taxa de natalidade. Num piscar de olhos, 30.000 foram mortos no Peru, 30.000. E já estamos nesta guerra maluca no Sudeste Asiático há algo entre 7 ou 8 anos. Acho que confessamos 45.000 mortos. E em questão de momentos, 30.000 foram eliminados. Os lemingues, que são pequenos roedores, descem em determinada área e se destroem quando se sentem exaustos, e se reproduzem. Vi no jornal que o rio Reno ficou estagnado com peixes. Milhões e milhões de peixes morreram. Ainda é suposto ser um mistério o que causou a morte deles. Agora, hoje, é apenas uma questão de semanas ou meses atrás que isso aconteceu, eles já reabasteceram as águas, não pelo homem. Os peixes desapareceram todos, foram para o oceano, mas mais uma vez o Reno tornou-se habitável e pescável. Você pode pescar lá agora. Milhões se multiplicaram. De onde? Como Blake disse. O carvalho é cortado pelo machado, e o cordeiro cai pela faca, mas suas formas eternas existem para sempre. De Hamilton. E retornar pela semente do pensamento contemplativo. Extraído de uma visão do juízo final. Suas formas são para sempre, e você simplesmente as multiplica pela semente do pensamento contemplativo. Então, o homem fica pobre. Ele se lembra de que já foi rico ou conhece alguém que é rico. Bem, através da semente do pensamento contemplativo, ele pode trazê-lo para o seu mundo ao entrar nesse estado, mas você deve entrar nesse estado. Como seria o sentimento se fosse verdade? Suponha que fosse verdade que eu estava seguro. Eu sei o que quero dizer com segurança, então eu nomeio isso o que considero segurança. Pois bem, tendo nomeado, como seria a sensação? E eu me sinto nesse estado. Devo entrar no estado e fazer um companheiro do estado e então isso acontece. Ele retorna pela semente do pensamento contemplativo. Portanto, nada está permanentemente perdido, porque tudo está para sempre na eternidade, e todas as coisas existem na imaginação humana. Blake, de A Jerusalém. Todas as coisas. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, se desejarem ser membros aqui do canal para contribuir com o meu trabalho, ficarei muito grata. O custo é bem pequeno, mas será de grande valor para mim.
Curtam e compartilhem os nossos conteúdos, assim mais pessoas receberão esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.